na semana, lembrando que a gente tem os PGs, PG de oração na terça-feira e o PG das mulheres na quinta-feira. No outro final de semana, aí sim, começam os homens nas terças-feiras. Esses homens são muito fracos, hein? Na outra terça-feira começa os homens, o PG dos homens. Ixi, tá fraco, hein? Pessoal, eu tenho que dar uma injeção em vocês aí, hein? O material que a gente já está separando, preparando, vocês vão ser muito abençoados. Todos nós, eu também vou ser abençoado, né? Eu já convoquei o Ricardo para estar comigo, e o Ricardo vai estar aí também se preparando para isso. Vai ser um tempo bom, essa semana a gente já define. Feche seus olhos por alguns segundos. Quero te convidar a você colocar o seu coração diante de Deus, para que Ele revele a sua palavra e que a gente saia daqui edificados. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Hoje, Senhor Deus, estamos diante da tua palavra e clamamos, ó Deus, que o Senhor assim responda às nossas orações, fale conosco, traga a tua direção, no nome poderoso de Jesus. Amém. O tema de hoje é: Jesus conhece a sua dor. Durante o mês de setembro, nós vamos tratar exatamente desse tema. Como Jesus, aquele que conhece que é um Deus ferido, né? Que chora, que está conosco. É em Jesus que nós vamos ver a sua humanidade. Lá no Getsemane, quando ele chorou diante daquilo que estava próximo de acontecer. É Jesus que atravessa as dores, os medos, os traumas, e é o Jesus que está conosco a todo tempo. Quando nós iniciamos o ano falando sobre esse tema, Jesus incomparável, Deus nos deu algo precioso, que é a palavra dele sendo revelada. E se você está desde o começo do ano, você está vendo que a cada domingo Deus tem nos conduzido nesse sentido. E esse mês é o mês onde Deus quer nos trabalhar sobre as nossas feridas. Hoje nós temos muitas pessoas doentes, emocionalmente, fisicamente. Hoje nós temos muitas pessoas feridas espiritualmente, pessoas machucadas. Hoje existe uma igreja que diz que ela é maior que a própria igreja, que são pessoas que estão feridas, que saíram um dia de uma igreja machucadas, e eles são considerados desengrejados, pessoas que não querem ir mais na igreja, não querem ter mais esse convívio. Elas carregam uma dor, elas carregam um sentimento de raiva, elas carregam um sentimento às vezes de culpa, mas elas não querem mais esse convívio. E a palavra de Deus nos ensina e nos direciona a sair dessa situação e a vivenciar o tempo de comunhão, o tempo da partilha, o tempo com o próximo, estarmos como família, como filhos, e estarmos vivendo aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. E às vezes essas pessoas, e até nós mesmos, vamos nos aprofundando nas nossas crises. Estamos num patamar, procuramos não dar perdão, e aí a gente passa para um outro nível mais baixo, que é ficar rancoroso, e a gente vai para um outro nível mais profundo, e assim a gente vai aprofundando nos nossos temores, sozinho, não compartilhando com ninguém, não falando com o próximo, e a gente fica vivendo um mundo que é um mundo que Jesus não preparou para nós, que a palavra nos ensina. E Deus nos deu um texto muito precioso, que está em Jonas capítulo 1, e eu queria ler com vocês. Jesus te ensina a superar as angústias. E Jonas é uma das passagens mais conhecidas, principalmente por causa da baleia, ou do grande peixe, ou seja lá, conforme você ouviu. Se você pegar as crianças, normalmente começa numa aula de criança, você vai ver que lá tem Jonas e a baleia. Alguém já lembra dessa história? Creio que todos nós aqui, até a pessoa mais menos conhecedora da Bíblia,
já ouviu sobre Jonas e a baleia. E esse texto é muito profundo, e Deus nos trouxe uma revelação muito especial que eu quero compartilhar com você. Diz assim o texto: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Guarde bem isso, para fugir do Senhor. Esse é o primeiro degrau. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava o seu próprio Deus. E tiraram as cargas ao mar e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, guarde bem isso, um outro nível, e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode estar aqui dormindo? Levante-se, exclame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiramos sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre você. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiam, porque o mar estava ficando ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, o Senhor, fizeste que desejas. Então pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido. Guardem isso, mais um degrau. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com um grande peixe engolisse Jonas, mais um degrau. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites. O livro de Jonas, ele é um livro que muitas vezes a gente vê pela história do Jonas e o peixe. Mas ele era um profeta aqui. Ele era um filho de Deus, escolhido por Deus para anunciar a destruição de uma cidade. E Jonas, quando ele está aqui nessa lição, ele nos ensina hoje sobre nós, sobre a misericórdia de Deus que se manifesta sobre as nossas vidas. Nínive era uma cidade muito grande. Só para você ter ideia, para você atravessar de um lado para outro, você precisaria 3 dias de caminhada. Não é uma cidade pequena, concorda? 3 dias caminhando para você de um lado para outro. E Jonas tem uma missão, que é anunciar que Deus iria manifestar a sua ira contra aquele povo. E por que Jonas não foi fazer isso? Porque Jonas fugiu.
Porque Jonas não cumpriu se ele era profeta daquela época? Porque ele não tomou a coragem e a determinação de fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. E a verdade não é porque ele era medroso. A verdade não é porque ele queria descumprir. A verdade é que ele, na realidade, conhecia o Deus ao qual ele servia. E sabia que ele ia chegar lá e anunciar para todo mundo que, olha, a ira do Senhor está sobre vocês e não sei o que lá, porque os ninivitas eram pessoas perversas, pessoas com um coração duro. Eles eram inimigos dos filhos de Deus. Imagina uma grande cidade que não cultuava a Deus. A maior cidade daquela região não era a favor do Evangelho, a favor de Deus, da mensagem de Israel. Por isso que Jonas falou assim com ele mesmo: eu vou anunciar? E Deus, com seu coração bondoso, misericordioso, não vai ficar com toda a ira e vai alcançar com perdão a eles. Jonas tomou a decisão porque ele entendeu que Deus era tão misericordioso que mesmo com a ira decretada, ele poderia reverter. E isso aconteceu. Se você ler os capítulos seguintes, 2, 3 e 4, porque depois que acontece tudo isso, ele vai a Nínive e ele anuncia ali. O rei se arrepende e põe um decreto para toda a cidade. E Deus, misericordioso, alcança aquele povo. Muitas vezes nós temos que anunciar a mensagem de Deus, temos que anunciar quem Deus é, e às vezes a gente fica assim: eu não vou anunciar, eu não vou fazer isso, eu não vou compartilhar disso, porque eu acho que Deus é tão bom, porque aquela pessoa no seu último momento, no seu último fôlego de vida, ela vai dizer: perdoa-me, ó Deus, e Deus perdoa. E a vida daquele cara era uma vida toda cheia de erros, de perseguições. Nós precisamos entender que Deus nos chama muitas vezes para realizar a sua vontade e não o que eu penso, o que eu quero. Nós precisamos entender isso. Quando Deus te dá uma missão, é para ser cumprida. Não olhe para você e fale assim: Deus, eu não acho que é assim, eu não quero fazer dessa forma, porque aquele povo, ou porque aquela pessoa, ou por tal situação é assim, 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 assim. Deus conhece todas as coisas, fique tranquilo. Ele sabe por que está te enviando naquele lugar. E é interessante aqui, porque aquele povo era cruel, e ele não tinha misericórdia de ninguém. Mas Jonas entendia que Deus era tão misericordioso, que até os maus daquela cidade poderiam ser alcançados. Ele queria que o evangelho, ou que a mensagem, saísse daquele lugar onde estavam os israelitas e alcançassem um povo que não confessavam a Jesus não, mas confessassem a Deus como seu Deus. Nós precisamos entender porque Jonas não está fazendo aqui um boicote. É um negócio pessoal dele, e você vai entender isso agora. Como Jonas estava vivendo aquele momento, como Jonas estava entendendo. Podemos ter uma jornada que simboliza a luta para superar a angústia. E existem 4 níveis aqui que Jonas caminha. E eu quero que você compartilhe comigo desse momento. A primeira é sair da cidade alta e ir para o porto. Em vez de obedecer à voz de Deus, ele foge descendo para o porto. O primeiro nível que ele sai é daquela cidade e vai para um porto, para pegar um navio e ir para outro lugar. Jonas começa em uma cidade onde recebe uma missão de pregar a Nínive. Ele fez e deveria obedecer à ordem de Deus, mas ele desce
E essa descida para esse porto simboliza a escolha de se afastar-se de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, saímos da cidade e estamos indo para o porto para nos afastar da presença de Deus, do chamado ao qual Deus nos deu, da missão ao qual Deus se destinou? Quantos de nós, muitas vezes, estamos saindo de uma cidade, de um lugar onde Deus nos colocou, para ser voz naquele lugar, e nós estamos indo para o porto, para nos distanciar da presença de Deus? Jonas está fazendo exatamente isso. A primeira descida simboliza a escolha de se afastar do propósito de Deus, o que pode aumentar a sua sensação de angústia, ao fugir do que é certo. Existem perigos quando a gente se afasta da presença de Deus, porque nós ficamos perdidos, sem rumo, sem direção, sem ouvir o que Deus está querendo falar para nós. Nesse primeiro degrau, não é um degrau para cima, é para baixo, ele se afasta da presença de Deus, ele procura viver o tempo dele, da sua escolha. E sabe como chama isso? Surdez espiritual. Diga aí, surdez espiritual. Longe de mim. Surdez espiritual é quando você toma essa decisão de se afastar de Deus e a presença dele não está mais com você. É um tempo onde você não ouve mais Deus, você ouve o seu coração, você ouve as suas decisões, você faz segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É aquele momento que você fala assim: ó Deus, eu não vou fazer isso. Deus não vai se afastar, mas a sua decisão é você que está dando o passo, porque Deus continua sendo Deus. Deus estaria com Jonas se ele fosse no primeiro momento lá. A surdez espiritual impede de discernir a voz de Deus e as outras vozes deste mundo. Quantas são as pessoas que estão descendo esse primeiro degrau? Tomando decisões e ouvindo o que está ao redor, mas não ouvindo o que Deus está falando. Alguns de vocês já passaram por isso? De tomar uma decisão, de se distanciar de Deus? Não foi ruim? Não foi péssimo? No primeiro momento parece tudo bem, mas você não começa a ouvir mais a direção de Deus. Você não sente mais a presença do Espírito Santo. Você toma decisões porque você acha certo aquilo. E lá na frente, quando você vai ver, você está afastado da presença de Deus. Jonas tomou uma decisão de ir na contramão, no fluxo contrário do que Deus estava para a vida dele. E quantos de nós hoje tomamos decisões para se afastar da presença de Deus com nossos dons e talentos, com a nossa saúde, com a nossa juventude, com as nossas capacidades? A gente mais reclama do que coloca em prática aquilo que Deus deseja. Ah, eu não gosto por causa disso. Ah, porque não tem gente lá. Ou porque acontece isso. Para disso. Isso é surdez espiritual. É o momento que a gente toma a decisão de se afastar da presença de Deus. Quando ele vai para essa cidade, e essa foto é real, essa foto é de Jope. Você vai perceber que nessa cidade, ali, nesse porto, ali era o lugar onde Deus não estava. Essa cidade não é o lugar onde Deus chamou para Jonas ir. Ah, mas é uma cidade do litoral. Eu adoro o litoral. Eu amo praia. Meu filho ama praia. A gente caça tesouro, a gente anda, a gente acorda cedo, põe uma mochila, anda o dia todo, volta só no final do dia com uma mochila. A gente se molha, a gente pedala outra vez, seca, molha outra vez, seca, é maravilhoso. Uma cidade do porto é ótimo.
Mas é a vontade de Deus? Era a vontade que o Senhor tinha enviado Jonas para Jope ou para Nínive? Qual que é a escolha? Qual escolha nós estamos fazendo? Nesse primeiro momento ele se distancia, e esse perigo é muito grande. Pode nos distanciar cada vez mais do encontro que tivemos com Cristo, que nos transformou e nos fez uma nova criatura para a glória de Deus. Quando eu me afasto da presença de Deus, eu também me afasto de Jesus, aquele que alcançou a minha vida um dia. E é interessante porque ele vai para um segundo passo. Então ele já estava na sua angústia, ele já estava na sua surdez espiritual, e ele toma um outro ponto: vou partir para Tarsis, e entra num outro buraco, num outro passo. Ele vai para o porão de um navio, do porto para o navio. Ao entrar no porão do navio, ele está se aprofundando ainda mais em sua decisão de fugir. Quantos de nós também fazemos isso? Não só nos distanciamos de Deus, mas nós vamos nos aprofundando para estar mais distante de Deus. No porto, Jonas embarca, mas muitas vezes a angústia aumenta quando buscamos escapar ou evitar as nossas responsabilidades, nosso chamado, a nossa missão. Ser chamado por Deus para uma missão significa receber um convite ou a designação de Deus ou da igreja ao qual servimos para uma missão particular. Você e eu somos chamados para exercer um ministério. Nós todos somos chamados de alguma forma para contribuir na casa de Deus, para participar da grande comissão. A grande comissão é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é para todos nós. Seja você chegar num lugar como Nínive, e que você vai declarar com toda a força que o Senhor Deus é Deus, mesmo ninguém é crendo. Ou no seu trabalho, ou na sua vizinhança. Nós somos designados a uma missão. E como essa missão está no seu coração hoje? Ela está apagada? Ela tem uma chaminha? Ou ela está com o coração aquecido? Onde você vê alguém, você já fala. Você olha para o microfone e fala assim: você precisa de Jesus. Como que está? Ou as pessoas estão passando na sua frente, para lá e para cá, e você não se move para nada. Quando ele desce nesse segundo degrau, que ele sai do porto para o navio, ele está deixando o seu chamado. Não é só se distanciar mais de Deus, mas é o chamado que Deus deseja que nós realizemos. Quando ele está indo para Tarsis, dentro daquele porão, ele não só está vivenciando isso, mas ele está desafiando o próprio Deus a não realizar o que Deus deseja. O chamado de Deus é sempre um desafio, pois vai muito além da nossa compreensão e habilidades. Quando Deus escolhe alguém para a sua missão muito elevada, confere-lhe todos os dons necessários para essa missão. O maior perigo, guarde bem isso, o maior perigo em Jonas, e que reflete na nossa caminhada no século 21, é fazer o que quero e entendo ser correto. As pessoas estão vivendo isso. Eu faço o que eu quero e do jeito que eu entendo. E você vai construindo muros. Alguém é pedreiro aqui? Alguém tem as habilidades de construção? Eu não tenho nenhuma. Se alguém for ver minhas construções, são todas meio assim, que eu faço, fica diferente. Mas você começa a construir muros. Eu acho que tem que ser desse jeito. Você põe mais um tijolinho. Eu acho daquilo aqui. Vai colocando, você vai colocando muros.
tijolo, você vai construindo um muro, você vai se isolando. Para onde Jonas poderia ir naquele momento no alto mar? No porão de um navio? Para onde? Para nenhum lugar. Porque ao redor é só mar. Ele estava tão longe, e esse degrau é tão perigoso para nós nos dias de hoje, que nós nos prendemos nas nossas convicções. Deixe as suas convicções de lado. Ouça a voz de Deus. Você é um cara inteligente, você é uma moça inteligente. Nós sabemos que Deus nos dá sabedoria, entendimento do alto. Eu creio nisso. Mas deixe que isso esteja no seu coração. A sabedoria do alto, mais do que o seu entendimento. A vontade de Deus, mais do que o seu jeito teimoso de ser. Nós precisamos entender que nesse degrau, nessa saída, indo do porto para o navio, ele agora está sozinho, não tem mais ninguém. E eu diria o seguinte: ele está colocando em perigo os homens daquela embarcação. Aqueles homens estavam apavorados. Quem é? O que aconteceu? Por que nós estamos passando por essa tempestade? Muitas das nossas decisões, nós levamos outras pessoas junto conosco. Levamos marido, esposa, filhos. Muitas das nossas decisões, às vezes, a gente leva lá no nosso trabalho pessoas por caminhos que não são bons. Nós precisamos entender que esse distanciamento de Deus precisa ser rompido. Quando Jonas toma a decisão e ele vai para um outro nível, nesse nível ele está saindo da presença de Deus, e nesse outro nível ele está deixando de lado aquilo que Deus deseja. Só que ele continua, é teimoso, cabeça dura esse Jonas, e ele sai do navio e vai para onde? Para o mar. Os homens lá pedem perdão, Senhor, Deus, que não era o nosso Deus, mas assim, perdoa, mas nós vamos jogar esse homem para o mar. Esse é um mergulho literal e simbólico, em meio à crise. E sabe quem está com você? Se você estiver nessa fase, só você. Olha a imagem lá. É só você. Você criou um mundo, e nesse mundo você navega, e nesse mundo você está sozinho. Você cai no mar, nessa tempestade surge, causa pela desobediência de Jonas, ele é jogado no mar pelos marinheiros, e esse mergulho leva ele a total isolamento. Ele não tem mais ninguém. Alguém já ficou no mar perdido? Não. Você já foi pescar alguma vez à noite? Se você quiser, eu levo você comigo um dia. E nós vamos pescar à noite. E nós vamos entrar lá no mar, ok? Você vai junto comigo, com meus dedinhos, com as redes, e nós vamos ficar lá do lado de dentro. E aí fica um cara do lado de cá, na beira, batendo a aguinha aqui, e vai ficar alguém lá dentro, com a redinha na mão, ok? Soltando, batendo água aqui à noite. Como eu sempre fico para o lado de fora, por causa do meu tamanho, eu vou te levar também. Você não sabe de nada. Você sabe que do outro lado tem alguém segurando a rede. A gente só vive de assobio. Assobia, desassobia, puxa a rede, se está precisando de ajuda porque está faltando água. No meio do mar, principalmente nessa situação, é muito pior. Nós não sabemos nada, nós estamos sozinhos. É nesse momento, há mais ninguém ao seu lado. Você fica à deriva, o náufrago. É você e você. Você não tem ninguém para poder compartilhar. Você não tem rumo. Você não tem direção. Você está no incerto.
Você está desgarrado, extraviado. A vida é como um barco à deriva, que muda de acordo com o vento. Jonas, nesse momento, ele se aprofunda numa crise que não tem mais ninguém para recorrer. Todos nós conhecemos pessoas que um dia também entraram nessa crise. Saíram da cidade alta, foram para um porto, do porto foram para um barco, e do barco estão no mar. Pessoas que vivem em total desconexão com Deus. Não vê mais a esperança em Deus. E aqui é importante porque você seguirá de acordo com a correnteza. Quantas são as pessoas e casos que a gente vê que teve um navio ou um tsunami e aí a pessoa foi encontrada no outro lado do continente? Eu lembro até hoje da notícia que teve um tsunami lá no Oceano Índico e foi encontrar um rapaz no outro oceano em cima de uma bananeira depois de 20 e poucos dias. Você já pensou 20 e poucos dias agarrado na banana, assim, num pé de banana, atravessar um oceano inteiro? Foi encontrado por um navio em um outro lugar, com um outro tipo de idioma, tentando descobrir de onde estava aquele maluco, no meio do mar. Estava invadindo as nossas terras? Não. Tem gente que é exatamente como esse rapaz, que está há dias, há anos, na sua angústia, no alto mar, que tomou uma decisão de se distanciar de Deus, de não cumprir a sua missão e de estar em alto mar à deriva. Mas não termina aí. E aí vem mais um degrau, do mar para a barriga do peixe. Esse é o ponto mais baixo de uma jornada, um lugar de isolamento e reflexão profunda. Eu acho que dentro de uma barriga não tem eletricidade, a barriga de um peixe, deve ser uma escuridão só. 3 dias e 3 noites, só ele e ele. Finalmente, Jonas chega num momento onde ele precisa reconhecer a soberania de Deus, dando início a um caminho para a redenção. Nesse ponto, o ponto mais profundo, é que nós precisamos entender que Deus é soberano. Que Deus é soberano. Que todas as coisas estão sob o cuidado de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Quando nós entendemos quem é Deus, quando nós compreendemos quem é Deus, nós não estamos sozinhos, nós não precisamos afastar-se da presença de Deus, nós não precisamos ir para o porto, nós não precisamos para o porão de um barco, nós não precisamos ser jogados no mar, nós não precisamos ser engolidos por um grande peixe, nós só precisamos estar na presença de Deus. Jonas passou tudo isso porque era teimoso, porque achou, e ele estava certo no que ele achou. Deus é misericordioso, e ele vai alcançar aquela cidade. E quantas vezes nós somos chamados para anunciar o Evangelho para uma pessoa que está desviada, e a gente não quer fazer porque a gente vai olhar e falar assim, mas se o Evangelho chegar naquela pessoa, ela vai ser transformada, Deus vai trazer o perdão para ela, e tudo aquilo que ela fez de errado vai ser apagado. Eu tenho mais vontade de ter o ódio daquela pessoa,
de que buscar a salvação daquela pessoa. Eu oro para aquela pessoa, eu prefiro que ela vá para o inferno, desculpa a palavra, do que olhar aquela pessoa sumir nos céus comigo, no dia a grande volta de Cristo. Nós precisamos entender que aqui Jonas está num momento onde ele entende e reconhece que Deus é Deus, soberano, sobre todas as coisas, que Ele conhece tudo, e que o que Ele faz é o melhor, não é a minha vontade. Em vez de continuar fugindo, ele encontra na sua angústia uma oportunidade de voltar para Deus e de buscar ajuda. Diante da angústia que muitas vezes nós vivemos, nós temos que buscar o quê? Em Deus, encontrar que a oportunidade de voltar ao caminho e ir ao encontro de Deus. Não deixe que o seu coração fale mais alto. Não deixe que a sua vontade fale mais alto. Não deixe que o seu intelecto te fale mais alto. Não deixe que as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos falem mais alto. Não deixe de ser levado pela voz deste mundo. Não deixe ser levado pelas coisas que você está na sua mente. Cumpra aquilo que Deus deseja para a sua vida. Cumpra cada uma das promessas que Deus te deu. Que um dia veio uma pessoa e falou para você: é isso que acontece, Eric, que Deus está pedindo para falar para você e tal coisa. Se aproprie daquela promessa. Nós aprendemos, eu e João agora recentemente, Deus fala pelas pessoas. Não fique esperando uma voz do alto dizer assim: Belo, meu amado querido, hoje quero que você case com a Júlia. Não precisa disso. Já pôs a aliança, a próxima vai mudar de prata para dourado. E aí vem o casamento. É natural. Não fique esperando algo extraordinário acontecer. Não fica pensando que alguma coisa extraordinária tem que te mostrar e te dizer assim: é isso. Cumpra com as promessas que Deus tem te dado. Realize o que Deus tem colocado no seu coração. Pegue as habilidades, os dons que Deus está te dando e coloque em exercício. Se Deus vai ser misericordioso, se Deus vai manifestar a sua ira, se Deus vai fazer isso ou aquilo, não convém a nós. Convém a nós o quê? Anunciar. Convém a nós ir à frente. Convém a nós cumprir conforme Deus está falando. A conclusão desse degrau que Jonas está caminhando é que no final das contas ele volta lá. Ele anuncia, como eu disse para vocês, aquela cidade é transformada e a misericórdia de Deus alcançou. Se eu fosse Jonas, eu falava assim: que eu sou burro, eu sou bobão, eu sou besta, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer isso? Por que eu não fui anunciar lá? Porque eu tinha que passar. Que pensamento que eu tive. Olha, eu estou desafiando Deus na sua soberania. Ele encontrou na angústia a oportunidade. O caminho para superar a angústia, o desespero, aquilo que está dentro do nosso coração, não é a fuga, mas é a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida. Eu quero que você entenda isso hoje. Se você puder, você lê esse texto. Eu vou colocar hoje o PowerPoint e vou colocar o texto inteiro lá no grupo de membros. Todo mundo está no grupo de membros? Acho que só vocês não estão, né? Mas eu mando para vocês, tá? Eu queria que você lesse esse texto e você olhasse os 4 degraus. O B1 também não tem, eu vou te mandar também.
e você pensasse sobre isso. Qual é o momento da sua vida em que você está vivendo um desses degraus? Se você está respondendo sim para Deus em tudo, está ótimo. Você deve estar numa grande missão nesse momento. Essa é a verdade. Se você está dizendo sim, você está pronto e você está cumprindo uma missão agora, que Deus te deu, e você está falando do Evangelho de Cristo para alguma pessoa, você está mudando um ambiente, você está transformando uma situação, você está indo à frente em uma situação. Agora, se você não estiver nisso, você está num desses degraus. E eu quero que você pense em qual degrau que você está. Espero que você não esteja lá na boca do peixe. Porque lá, claro que você vai encontrar a salvação, a transformação, a oportunidade de voltar. Mas eu preciso que você entenda que hoje Deus está nos convidando a sair das nossas angústias, a sair da situação que muitas vezes nós tomamos a dianteira. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Seus dons e talentos estão guardados dentro de um lindo caixa de tesouro que você cavou no buraco e guardou ele lá dentro? É assim que estão os seus dons e talentos? Guardados? Ou eles estão sendo colocados em prática? Como está a sua teimosia? Você é muito teimoso? Que nem eu? Que quer fazer as coisas segundo a sua vontade? E não a vontade de Deus? Você é aquela pessoa que está caminhando à deriva? Deixa a minha vida me levar, diz o versículo lá de fora. É assim que você está caminhando? Você está deixando a vida te levar? Eu gosto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para a turma tal, eu estou bem com todo mundo. Eu adoro ouvir essa frase, eu estou bem com todo mundo. Se você está bem com todo mundo, tem alguma coisa errada entre você e Deus. Porque não dá para estar bem com todo mundo. Eu estou aqui, eu estou ali, tal, e aí, beleza, tal, sei que lá, e aí? Só de festa? Se está bem com todo mundo, alguma coisa está errada em você com o seu Deus. Porque nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. E luz é para trazer luz no meio das trevas. E sal é para dar o tom que esse mundo não tem. O sabor que está faltando. Nós precisamos entender isso. Feche seus olhos. Quero te convidar rapidamente a você pensar nesse percurso. Como estamos vivendo hoje? Em que degrau nós estamos vivendo nos dias atuais? Estamos fugindo da presença de Deus? Estamos distanciando da vontade de Deus? Estamos pondo pessoas em perigo por causa das nossas decisões? Estamos sozinhos no alto mar? Estamos no lugar mais profundo. Dentro das entranhas de um peixe. Hoje Deus convida-nos a sair dessa situação. Sair do sentimento da aflição, da ansiedade, do sofrimento e desfrutar da sua presença. Eu quero te convidar hoje, você dizer assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Reconheça a sua fragilidade, a sua limitação, e peça que Deus possa falar com você agora. Eu te convido você a dizer: Senhor Jesus,
Hoje, eu compreendo a tua palavra, e a história de Jonas, revelada hoje, Senhor, me traz um alerta, para que eu possa viver, ó Deus, um tempo de busca, de colocar as minhas ansiedades e ser transformado. Não deixe que você passe por esse momento sem Deus falar ao seu coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Deus tem falado que muitos de nós, muitas vezes, estamos tomando as nossas decisões, fazendo o que nós queremos. Pare de ser turrão. Pare de ser uma pessoa que tem uma autoconvicção. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus quer falar. Se você é uma dessas pessoas que precisa de oração, eu te convido a você ficar de pé. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, não. Você só vai ficar de pé aí mesmo, como um símbolo para dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou turrão, eu sou teimoso, eu quero fazer as coisas segundo a minha vontade, mas eu quero dizer: Senhor, hoje eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tome essa decisão e faça essa entrega. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque através da vida de Jonas, nós somos, ó Deus, alcançados pelo Senhor. Pela vida de Jonas, ó Pai, nós somos transformados. E através da vida de Jonas, nós vemos, ó Deus, um percurso, ó Pai, que nos afasta da Tua presença. Nos reconcilia, Senhor Deus, contigo, em Cristo Jesus. Jesus também passou 3 dias de aflição, ó Pai, à semelhança de Jonas, lá no Getsêmani. E Senhor, ó Deus, Jesus tomou uma decisão ali, e Ele falou algo, Senhor Deus, que serve para nós nos dias de hoje. Jesus, ó Deus, naquele momento de busca, Ele, ó Deus, diz assim: afasta de mim esse cálice, Senhor, que assim nós também possamos caminhar, Senhor Deus, distante das nossas vontades, mas, Senhor Deus, convicto daquilo que o Senhor deseja. Que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Assim diz o Senhor. Que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui restaurados, renovados, reconciliados, ó Pai, para realizar o Teu querer. No nome de Jesus. Amém.